Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia, idealizador do Bíblia Play, que é uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a este canal que tem como objetivo apresentar de maneira profunda o texto bíblico. Se você está em busca de informação bíblica, contexto cultural, histórico, línguas originais, você está no lugar certo. E o texto que nós vamos estudar no dia de hoje é tirado de Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 51. É o texto no qual Jesus conta a parábola do servo fiel e prudente e o compara com um servo mau. Tudo isso para falar a respeito da sua segunda vinda. Portanto, é um texto importantíssimo. E antes de nós o estudarmos com detalhes muito profundos, esse texto que é maravilhoso, eu já quero pedir para você, curta, compartilhe, comente aqui embaixo. Diz para mim de onde você está falando, de onde é que você está me assistindo. Eu fiz essa pergunta no vídeo de ontem, recebi várias respostas, fiquei muito feliz. Então, coloca aí para mim, tá? Eu sei que tem pessoas de vários lugares, de vários países. Então vamos lá, deixa aqui o seu comentário. E isso também é muito importante porque ajuda a fazer com que o nosso canal alcance ainda mais pessoas. Chegamos a 15 mil inscritos. Agora rumo ao 20, tá bom? Rumo aos 20 mil. Então me ajuda aí a chegarmos lá e divulgarmos ainda mais a palavra de Deus. Além disso, então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e aperta o sininho para receber as notificações, beleza? Vamos então ao nosso texto de hoje. Ficai atento, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe, e o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, pessoal, primeiramente é fundamental dizer que os versículos de 42 a 44, eles fazem parte de uma perícope diferente do restante do texto de hoje, ou seja, os versículos 45 a 51. Claro, elas têm ligação porque elas se situam dentro de um mesmo discurso que Jesus está fazendo desde o capítulo 24, versículo 3. Aqui então, Jesus, ele está no Monte das Oliveiras, já em sua última semana de vida. E o que está acontecendo? Os discípulos se aproximaram do mestre, em particular, e fizeram para ele duas perguntas. A resposta a essas perguntas forma todo esse discurso que vai ser conhecido como o discurso do julgamento, do capítulo 24, versículo 4, até o capítulo 25, versículo 46 do Evangelho de Mateus. Com esta sessão, comumente também chamada de discurso apocalíptico ou escatológico, por causa da sua linguagem apocalíptica, ou também denominado discurso das oliveiras, por causa da sua localização, Jesus, então,
nesse momento, vai responder as perguntas e vai tecer o seu raciocínio. E aí, qual é a primeira dessas perguntas? A primeira que os discípulos vão fazer é: quando essas coisas vão acontecer? Se referindo àquilo que Jesus estava falando sobre a sua parousia. E depois a segunda pergunta é: quais são os sinais do seu retorno glorioso à terra e do fim do mundo? Então Jesus vai respondendo. E na continuidade desse processo nós chegamos ao nosso texto de hoje. Vale lembrar também, pessoal, que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre Mateus capítulo 24, versículos 37 a 44. Ou seja, os 3 primeiros versículos do texto de hoje. Então, vai lá depois desse vídeo e assista, porque está muito profundo, beleza? Mas a gente vai retomar rapidinho aqui. O versículo 42 traz Jesus alertando aos seus discípulos, dizendo: ficai atentos, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor. E aí no versículo 43 ele diz: compreendei bem isso. Ele usa uma estratégia aqui de ênfase, e ele vai dizer: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria, Jesus vai dizer, a sua casa assim, sem proteção, para que ela fosse arrombada. E aí vem o versículo 44. Jesus vai dizer: por isso também ficai vós preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Ok? Então essa é a primeira parte, os 3 primeiros versículos, que eu já comentei aqui no canal. Então Jesus traz aqui uma pergunta. E depois ele vai elaborar uma parábola. Então, para justamente ilustrar os seus comandos de ficar atento e preparado, no versículo 42 e no versículo 44, para a sua segunda vinda, Jesus então oferece essa parábola. E a parábola vai descrever 2 cenários. O mestre, que coloca o seu escravo no comando dos negócios da sua casa, quando o mestre retorna, encontra ele, não é? Justamente fazendo o seu trabalho de forma diligente. Já apresenta também um segundo cenário essa parábola. E nesse segundo cenário, o mestre volta e descobre que o escravo deixou de se preocupar com as instruções e ele então passou a se deleitar com comida e bebida. E aí o mestre retorna inesperadamente e o julga de modo severo. Então isso começa no versículo 45. O empregado, que é fiel e prudente, foi chamado pelo Senhor e colocado como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa, ok? Então a parábola vai começar com uma pergunta retórica aqui, tendo o escravo fiel como exemplo. O dono da casa coloca um escravo fiel e sábio no comando dos outros escravos da casa para alimentá-los. E aí, pessoal, as características do primeiro servo, elas são expressas nos adjetivos gregos pistos e frônimos. Pistos, que significa fiel, é apresentado aqui como uma característica ideal de um líder cristão. Exatamente, o termo pistos, fiel, é inclusive tratado nesse sentido pelo apóstolo Paulo na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 1 e 2, e depois lá no versículo 17. Em Colossenses também, pistos vai aparecer para designar justamente uma característica que o servo, o líder cristão deve ter. Colossenses capítulo 1, versículo 7. Efésios também, no capítulo 6, versículo 21, vai trazer essa mesma dinâmica. E Tito, capítulo 1, versículo 9. A ideia que esse termo quer expressar aqui, pessoal, tem muito mais a ver com o fato de ser confiável, tá, do que com o verbo acreditar. Por que eu estou falando isso? Porque em grego, o termo pistos, que é fiel, tem a mesma raiz de pistis, que significa fé. Então a questão aqui
é qual dos dois servos descritos na parábola é mais confiável e prudente? Claro que vai ser o primeiro. E aí então vem o versículo 46, onde Jesus vai dizer: feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Aqui, pessoal, há um ditado de beatitude. E esse ditado segue a pergunta retórica. Se o dono da casa voltar e encontrar o escravo fazendo exatamente o que lhe foi pedido, ele estará em estado abençoado, em estado feliz. Aliás, aqui a palavra feliz em grego é o termo makarios. E esse termo, pessoal, é o mesmo que aparece no Sermão da Montanha, aquele que começa com as bem-aventuranças, que está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E nesse sentido, então, Jesus está caracterizando o servo fiel e prudente como um bem-aventurado, como alguém que segue os ensinamentos dados pelo Cristo. Aqui tem um jogo muito interessante teológico, então. Bem-aventurado, feliz, makarios. É aqui, então, este servo fiel e prudente. Aí nós temos o versículo 47, onde Jesus vai justamente dizer: em verdade eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Aqui, pessoal, Jesus começa utilizando a fórmula em verdade te digo. Inclusive eu já comentei em vários vídeos aqui no canal como é que esta fórmula em grego se processa, a utilização do termo amém, ok? Tem vários canais onde eu explico isso. E ela serve para chamar a atenção do ouvinte aqui para o que será dito. Ou seja, nesse caso é o resultado da ação de fidelidade. Com efeito, pessoal, os discípulos fiéis receberão um compromisso adicional, mais pesado, em vez de sentir que merecem um descanso. Parece um paradoxo aqui. Esta mensagem de fidelidade tem como recompensa um aumento na responsabilidade. E isso já foi ensinado dentro do Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo 13, versículo 12. E essa mesma lição ela vai ser reiterada na parábola dos talentos, que Jesus vai contar mais à frente no capítulo 25, versículo 29. Então, quem se doa mais é fiel, é prudente, realiza a vontade do mestre, do Senhor, vai receber como recompensa mais responsabilidade. Parece paradoxo isso, mas é justamente o que acontece na nossa vida quando nós nos colocamos a serviço do Senhor. Eu tenho certeza que com você também é assim. Aí vem o versículo 48. Começa com uma conjunção adversativa, mas. E aí vem então uma construção condicional. Se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, versículo 49 diz, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados. Jesus aqui, pessoal, agora, ele oferece um cenário alternativo para o dono da casa e o escravo. O mestre aqui, ele já começa adicionando uma qualificação de mal, kakos em grego, para este servo, justamente para começar enfatizando a diferença do segundo servo, o mal, em relação ao primeiro. Então, desta vez, o escravo mau, ele raciocina que o seu amo, que o seu senhor, vai ficar longe por muito tempo. E isso dá a este segundo escravo uma desculpa para ele começar a abusar dos outros servos e se comportar muito mal aqui no texto. E a partir dessa imagem, pessoal, tornou-se inclusive costume interpretar esta passagem na parte do segundo servo como uma referência ao atraso da parousia e que pode levar o cristão a dar foco mais nos problemas internos da comunidade cristã e assim não continuar a sua fidelidade a Deus. Enfim,
Esse raciocínio errado resulta num comportamento errado do escravo, tratando inclusive os seus companheiros, os outros escravos da casa, com severidade e vivendo de forma frívola com os bêbados aqui. Aqui há um chamado de atenção ao ouvinte leitor. A demora da segunda vinda não pode ser ocasião de maus pensamentos, de dúvidas que nos levem a largar a nossa fé, a nossa fidelidade. Esse dado é muito importante. Então, ao contrário, o cristão ele deve estar sempre atento, porque o Senhor pode voltar a qualquer instante. É por isso então que vem o versículo 50, onde o senhor desse empregado vem no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Há, e portanto, aqui uma dupla afirmação para enfatizar esse desconhecimento da hora em que o Senhor vai voltar. E esta expressão, pessoal, vincula a parábola à advertência que a introduziu. Prepara-te, porque o Filho do Homem virá em hora que não esperas. Capítulo 24, versículo 44, por exemplo. Ok? Aí então vem o versículo 51. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Esta expressão partirá ao meio, pessoal, sugere uma punição de desmembramento. É muito forte a imagem aqui. Ele vai ser trucidado. Mas é preciso colocar que se fosse isso, como é que o servo, depois de trucidado, poderia ser colocado com os hipócritas? Só se fosse um monte de hipócritas trucidados aqui. Alguns autores vão sugerir um sentido metafórico para este trucidamento, tá? Que deveria acontecer aqui. Ele descreve, então, metaforicamente, a separação da comunidade ou a excomunhão. É muito interessante que essa mesma expressão ela está presente em textos extra-bíblicos. Por exemplo, no texto que traz a regra da comunidade dos essênios que viviam lá em Qumran. Aqueles mesmos famosos que elaboraram os manuscritos do Mar Morto. Essa expressão serve para justamente significar excomunhão, afastamento da pessoa. E aí então Jesus usa essa metáfora que era comum, portanto, no seu tempo, e termina dizendo que ali haverá choro e ranger de dentes. E essa frase, pessoal, ela é muito forte e ela aparece em outros lugares como conclusão dentro do Evangelho de Mateus. No capítulo 8, versículo 12, capítulo 13, versículo 42, versículo 50, e no capítulo 22, versículo 13. E ela se refere ao caráter definitivo de uma condenação final. E também se remete à tristeza que está dentro desse contexto. Aqui, então, as lições para nós são muito fortes. Nós devemos estar atentos. Nós devemos ser fiéis e prudentes. Nós devemos entender que devemos fazer o nosso melhor para o reino de Deus, sabendo que isso nos vinculará ainda mais responsabilidade. E não é pelo fato de que o Senhor não voltou nesses 2000 anos que a gente deve raciocinar de forma errada e agir de forma errada. Porque o Senhor pode ser que volte amanhã. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Grande abraço.